Talvez tu pense que a Annie Ernaux, o Caetano Veloso, o Kurt Cobain e o Edward Louis não têm absolutamente nada em comum. E eu também pensava isso, mas eu tô aqui pra te provar o contrário. E quando tu entender o que conecta essas pessoas, talvez tu consiga olhar pra tua própria história com um pouquinho mais de gentileza. Recentemente, eu me deparei com dois autores franceses que mexeram muito comigo, que foram a Annie Ernaux e o Edward Louis. E sim, isso foi antes das polêmicas dele ter falado que a Helena Ferrante era uma autora para jovens, para crianças, não me lembro, algo assim. Os dois autores, eles escrevem sobre si mesmos, mas de uma forma quase que oposta ali, né? Tem inclusive quem diga que o Edward Louis é um discípulo de Annie Ernaux, e o autor mesmo já disse que ninguém escreve da mesma forma depois que lê ela, né? E eu acho que eu concordo um pouco com isso. No livro Os Anos, a Annie Ernaux, ela faz algo muito específico. Ela transforma a própria vida numa espécie de memória coletiva. Não é só sobre ela, é sobre tudo o que acontece no mundo naquele momento. Ela pega os fragmentos da realidade e monta como se fosse uma colagem de tudo que aconteceu no mundo durante décadas. E quando eu falo em colagem, é bem isso mesmo. Ela pega vários fragmentos de momentos importantes e outros nem tanto, que poderiam ter sido esquecidos, e ela organiza cuidadosamente um depois do outro na história da vida dela. A escrita da autora é guiada por imagens quase que fotográficas que refletiam a relação da autora e daquelas pessoas que eram próximas a ela com as transformações do mundo que ocorreram ali entre 1941 e 2006. E nesse período a gente tem grandes fatos históricos. Tem a Segunda Guerra Mundial, a invenção do Alckmin, a emancipação da mulher e a invenção da pílula, e até mesmo o 11 de setembro. E é a partir da memória individual dela e da descrição das cenas que a Ernaux, ela guia a memória coletiva em um tipo muito único de biografia. O eu dá o lugar ao nós, porque o privado ele se entrelaça o tempo todo com o que é coletivo, e a gente entende que nenhuma experiência é totalmente individual. Já o Edward Louis, ele faz quase que um movimento contrário na minha visão. Ele aborda ali as questões sociais, as diferenças de classe, a homofobia, os preconceitos, através de um olhar muito íntimo ali para a vida dele, para o privado. E em Mudar Método, o autor ele disseca a sua história de ascensão social ao tentar enfrentar as memórias de uma infância muito sofrida no interior da França. Então a gente acompanha o Ed, que é um simples proletário ali, se transformar em Edward Louis, um escritor de renome internacional. E essa mudança, ela atravessa vários aspectos, assim, tanto aspectos físicos como sociais e até de comportamento. Por exemplo, quando ele percebe que a risada que ele tinha era alta demais, ou que a forma com que ele segurava o garfo não era a que deveria ser certa. E a escrita dele, ela caminha entre uma confissão e quase que um pedido de desculpas ali para aquelas pessoas que ele ama, mas que em certo momento ele realmente precisou deixá-las para trás. E aí, depois de ler esses livros, eu fiquei pensando assim, o quanto que o lugar que a gente cresce, o lugar que a gente nasce, molda quem a gente vai se tornar. Porque o Edward Louis e a Annie Ernaux, eles estavam lá no norte da França, né? Ambos são autores franceses. Enquanto isso, no final dos anos 80, em Seattle, estava nascendo um movimento totalmente diferente também, que era o grunge. E aí bandas como Nirvana, Soundgarden e Pearl Jam, elas surgem praticamente no mesmo lugar e no mesmo período de tempo. E elas simplesmente mudaram a música para sempre, assim como esses autores franceses também transformaram a literatura de certa forma. E aí eu fiquei me perguntando, será que o Kurt Cobain teria escrito Heart Shaped Box se ele tivesse nascido, sei lá, no interior da França? Eu acho que não, né? Então, eu acho que se torna quase que um fato que o ambiente que a gente nasce, que a gente cresce, ele tem muito poder sobre nós. Esse ambiente, ele pode ter limitações tão específicas que nos faça criar algo novo, como o grunge, ou ele pode ser tão sufocante que a gente simplesmente precise sair dali o mais rápido possível, como foi o interior da França para o Edward Louis.
E se a gente olhar para a história, esse padrão se repete o tempo inteiro. Na Primeira Guerra, com o expressionismo alemão, na Tropicália brasileira, com Gil e Caetano. E o Ernest Ludwig, um pintor do expressionismo alemão, resumiu isso de uma forma muito certeira, eu diria. Ele fala assim: parece que o objetivo do meu trabalho sempre foi dissolver-me completamente nas sensações do ambiente. E eu acho que todos os grandes artistas, eles têm isso em comum, essa sensibilidade quase que irritante ao ambiente e às pessoas, que permite com que eles enxerguem as coisas com um olhar totalmente único. Mas é claro que o ambiente sozinho, ele não faz nada. Não adianta eu me mudar para Seattle hoje se eu não sei tocar nenhum instrumento. Então a gente tem aí uma combinação de coisas, de experiência, escolha, habilidade, e eu acho que o mais importante é a maldita insistência. A insistência de continuar criando, mesmo que enquanto tu esteja criando, tu pense que aquilo é inútil, sabe? E as pessoas à tua volta te digam que aquilo é inútil. Porque no fim, criar é isso, né? Olhar para os nossos próprios traumas e escolher fazer algo com eles, sem que eles fiquem só ali nos sufocando o tempo inteiro. É transformar o que parecia ser só seu em algo que simplesmente conecta muitas pessoas. E eu acho que é nesse ponto que todos eles se encontram. A Annie Ernaux, o Edouard Louis, os pintores do expressionismo alemão, o Gil, o Caetano. Todos eles conseguiram transformar esse lugar de onde eles vieram em algo que vai ficar marcado para sempre. E talvez a pergunta não seja o que eles têm em comum, mas o que a nossa história pode se tornar quando a gente escolhe criar a partir dela.